Cantora, Sakamoto, também já está. Já está aqui na calha para um dia Tá. ficar. Ah, não, ainda não é agora, Não, calma por aí. acaso, não. Mas talvez já tenha feito um ano. Temos de explorar. O Sacamalho deve estar a fazer aí. E o Sacarneiro? Sacaneiro, esse já cá passou. Há sempre um doppelganger Claro, nosso em qualquer parte do mundo. E do Sacarneiro é naturalmente o Sakamoto. Sakamoto, sim, de Chuta aí. Shibuya, bora. Filha, que giro. Vamos começar isto. Ai. Não é o Pata Pata, que era a música que nós estávamos a trautear, mas é uma música também pela nossa morta de hoje, que neste dia, em 2008, morria em Castel Volturno, isto fica em Itália, aos 76 anos. Tão nova ainda. Tão novinha, com 76 anitos, estava ainda para as curvas. Sim. Não sei como é que era a vida pessoal dela, sei um bocadinho e já vamos falar disso também. A cantora sul-africana Miriam Makeba, enorme Miriam Makeba. Ainda não a estamos a ouvir porque isto é um dueto, ela já vai cantar com a belíssima voz. doutora já vai aparecer. Ela está-se a vestir. Sim. Está lá uma pessoa a dizer assim: é agora. Vá, menina, vá, menina. A Miriam nasceu em 1932 em Joanesburgo, numa township. O que é uma township? Existem até hoje, são os gigantescos Portos? bairros de lata. Ok, Bairros não de tem nada a lata. ver com. Ok, pensava que era uma zona Não. portuária. Township, não. Ok. É o nome. Já dividimos na televisão. O Soweto talvez seja o mais famoso. Aqui estamos a ouvir a Miriam Makeba. Sempre afinada, não é? É mesmo incrível, é mesmo uma mulher incrível. São bairros de latas gigantescos, Ok. onde vivia e vive ainda grande parte da população negra, e nesta altura a África do Sul é um Alta- país segregado. Alta sim. segregação. Era governado por uma muito pequena minoria branca que condenava depois à pobreza esta população negra. E tão tardiamente. no Sim, caso. vamos falar disso Sim. tudo, porque é uma figura cuja vida se cruza com essa luta. O pai dela era professor primário e a mãe trabalhava como empregada doméstica. Pessoas que sobreviviam como podiam. Depois, para compor o orçamento, a mãe lá tinha uns pequenos negócios, ela e suponho que toda a gente, não é? Para conseguir pôr comida na mesa. E no caso, ela fazia uma cerveja artesanal que fazia em casa e vendia. Isto era proibido. E a polícia apanhou-a. Havia uma multa. A multa era praticamente nada, era uma coisa insignificante, só que a família não tinha aquele dinheiro e então ela foi presa. E, portanto, a nossa Miriam Makeba passou um tempo em bebé. Tão nova? Sim, na cadeia. Não era ela. Ou seja, Sim, mãe a foi boleia da presa, mãe, sim. E lá passou ela na cadeia. Era pouco mais que um bebé na altura. Depois, quando tem 5 anos, o pai morreu e aí a vida dela dá assim uns grandes trambolhões. A mãe não podia ter aqueles filhos todos e são assim separados. Ela vai morar com uma avó para outra township, desta vez em Pretória, que é outra cidade da África do Sul. É uma infância bastante triste, claro, mas onde a música fazia parte desde sempre. Os pais já tocavam música, a mãe tocava uma série de instrumentos tradicionais africanos e depois havia os discos que o seu irmão mais velho lá comprava ou arranjava, não sei como. Claro, os discos chegavam da América, Duke Ellington, a Ella Fitzgerald, o jazz aqui com uma influência fortíssima na futura carreira da Miriam Makeba, e o afropop, o afrobeat, todas É essas... um dos países no mundo onde se consome mais música em termos de compra mesmo. É um expoente máximo. Aliás, são iconográficas as edições em vinil da África do Sul. Sim. E depois tem histórias curiosas. Tem aquele, o Rodrigues, né, que apresentamos há pouco Cisco tempo, Rodrigues, que era assim um super-herói escondido. Eu acho, quer dizer, tu vou dizer, fazer de cor, a musicologia não é a minha especialidade, mas é um país muito vasto que juntou muitas culturas diferentes e, portanto, há de ter também a borbulhar essas influências todas. E depois, a Miriam cantava também no coro da igreja. Claro, esta duplicidade, ouvia ela Fitzgerald daqui, ia cantar na igreja dali, e esta grande mistura. Depois, pelo meio, ela casa, tem 17 anos, um casamento bastante abusivo, não é? O marido tratava mal. Ela começa a cantar também em público com uma banda chamada Manhattan Brothers, que teve bastante sucesso, sobretudo primeiro na África do Sul. É com eles que no início dos anos 50 ela vai gravar o seu primeiro sucesso e vai se tornar uma estrela nacional. E depois, um grande passaporte. claro, internacional também. Pois. Ela vai sair de lá, claro, e vai ser a primeira, esse êxito dela vai ser a primeira música africana a entrar num top, aqueles charts americanos, chamam-lhe os billboards, não é? E é assim, ela tem uma brevíssima aparição num filme anti-apartheid, também dos anos 60, mas vai torná-la famosa no mundo nesta altura. E o que é o apartheid? Vamos explicar um bocadinho. Claro, a maior parte das pessoas tem ideia vagamente do que é. Isto vem da palavra holandesa para separação, apartheid. O holandês e o inglês são línguas coloniais ali nesta região, que foi uma colónia holandesa e também
inglesa. É uma coisa um cenário ainda muito nosso próximo, não é? Muito próximo. Dentro do nosso imaginário mesmo aqui, Muito ocidental, ficou-nos qualquer coisa Eu muito acho que talvez marcante. fiques surpreendido de quando acabou o apartheid. Vou dizer já a seguir. Ele começa em 1948 e basicamente isto era uma política, eram leis, em que os negros eram obrigados a viver separados dos brancos. Com prejuízo dos negros, obviamente, não é? Portanto, os casamentos interraciais eram proibidos. Aqui, interraciais e racismo e raças são tudo expressões que eu estou a usar, não por achar que elas estejam corretas, mas porque é os termos que se usam. Não é demais nunca dizer que o ser humano não se divide em raças, não é? Os cães, os cavalos, isso sim. E os gatos também, parece que há o comum europeu, e depois há aqueles egípcios que não têm pelo. As pessoas têm apenas uma espécie. Há várias etnias culturais e há também vários tons da pele, o que não correspondem a essa expressão raças, que é mesmo feia. Bom, agora, todos os contactos eram limitados entre os brancos e os negros. E há muitas fotografias desta imagem tristíssima. As praias, com uma cena a dizer só para brancos. Autocarros. Tudo. Na África do Sul, claro, a América também era segregada por estes anos, sim. Mas talvez na África do Sul tenha... Bem, para já, quer dizer, a África do Sul, eu não sei, esta ideia do a casa de ou a terra de... Mas quer dizer, a América, lá estava na América, não é? Pelo menos era num sítio onde tanto os brancos como os negros tinham chegado depois. A África do Sul é África. É a terra, é mãe das pessoas, não é? Enfim, não sei se isto aumenta o drama, mas era assim. As ruas, os sítios, tudo. E as pessoas negras, obviamente, empurradas para esses tais bairros de barracas, as tais townships também. Estima-se que, logo no início, quando passaram as leis, 3 milhões e meio de negros tenham sido expulsos das suas casas. Portanto, aqui já não podem morar negros. É terrível. E depois, mais ou menos, estima-se também 22 mil mortos pela polícia em protestos ao longo destes anos, de uma política que só acabou em 1994. 1994, já eras nascido. Sim, foi o ano em que eu entrei para a faculdade, por a primeira vez. Portanto, já éramos pessoas. Agora, isto, por um lado, o apartheid foi de facto um dos regimes mais violentos e opressivos do século XX, mas por outro lado, o anti-apartheid transformou-se num dos mais importantes movimentos civis, que nos deixou uma herança quase de maneira de ver o mundo. Mudou muito, claro. O rosto mais visível é o Nelson Mandela, não é? Ele esteve preso 27 anos, e depois vai ser o primeiro presidente da África do Sul, livre. É um dos grandes episódios, amigos, de Vamos Todos Morrer, já agora. Sim, é um homem extraordinário. É uma vida que dava para um mês de Vamos Todos Morrer. Sim. Por acaso era ótimo. Hoje vamos debruçar-nos sobre o episódio ano. 4. 7 anos. Claro, o Nelson Mandela não esteve sozinho nessa luta. Houve muitos homens e mulheres anónimos e outras celebridades. E é o caso, talvez como quase nenhuma outra, da Miriam Makeba, uma verdadeira estrela nacional e internacional. E era uma celebridade, e sobretudo na América, depois desse grande sucesso Pata Pata que nós estávamos a tautear, que é o seu grande êxito. Ela cantou com toda a gente, com a Nina Simone, com o Frank Sinatra, com o Avô Cantigas também, na altura Grandfather Songs. Que era como ele usava na América, antes de mudar de país e de pronomes. Era a avó Cantigas. Muito giro. Ótimo. Corta esta parte, Manuel. Bom, ele ganhou um Grammy também, sobretudo quando conhece um cantor americano, Harry Belafonte, que é o com quem ela está a fazer este dueto, e que vão ser os ídolos um do outro, né? Portanto, vão-se acompanhar para sempre, gravou muitos duetos e são, assim, amigos musicalmente. É o crooner, é um dos crooners da América. É verdade mesmo. Depois, ao mesmo tempo, ela vai se envolver, até porque casa com uma pessoa deste movimento, dos direitos civis, na América ainda, os Black Panthers, e ela foi muito, muito ativa e muito, muito vocal. E à medida que ia crescendo em popularidade, mais vocal se tornava em relação a estas questões. É mesmo verdade. Agora, isto vai fazer com que ela caia em desgraça junto do público branco americano, não é? Que a consideravam uma extremista, como ainda hoje há quem acha, os Black Panthers, extremistas, claro. Só que a carreira dela floresce agora na Europa e vai se tornar a primeira grande estrela da world music, da música do mundo, o primeiro grande nome. Estamos nos anos 60, mais ou menos. E depois ela vai se mudar para a Guiné porque tinha ficado sem pátria. Ou seja, não podia estar na América e também não podia estar na África do Sul. Vive assim uns anos como uma pátrida na Guiné. Não é a Guiné portuguesa, portuguesa, ou seja, a Guiné, na altura portuguesa, Guiné-Bissau. Vende milhões de discos para esse mundo inteiro, mas mesmo assim continua com um problema básico e fundamental, que é quem sou eu e onde estou e quem me quer.
É verdade. Uou. E depois ela vai cantando, com base na Guiné, vai cantando nos vários países africanos que se vão vendo livres dos seus poderes coloniais. Ali dos anos 60, 70, vai cantando e sendo transformando-se numa figura também desses países. Ela viveu na Bélgica, é uma das artistas que em 1988 cantou no estádio do Wembley, que foi visto por 600 milhões de pessoas pela televisão, um concerto para celebrar os 70 anos do Nelson Mandela, que ainda estava preso, e claro, era um concerto para lhe dar os parabéns, mas também para chamar a atenção para a questão. E ela nunca parou de usar a tal popularidade para denunciar o apartheid. A popularidade e também a música, cujas letras se vão tornando cada vez mais explícitas nessas denúncias, um bocadinho como a Nina Simone fez em relação à América. Por exemplo, uma música, Soweto Blues, de 1977, em que ela fala de uma insurreição de estudantes. É uma história mesmo muito triste, os tais de insurreição do Soweto. Soweto é uma destas tais townships. Há uns miúdos, novos estudantes, que estavam-lhes a obrigar a deixar de aprender as línguas africanas para a substituir pelo Afrikaans. O Afrikaans é uma forma de holandês mudada, é um dialeto quase, é uma língua oficial, mas que era a língua dos brancos na África do Sul. Repressão, sim, violência. Então estás a perceber o que diz? Claro, o ensino agora é todo em Afrikaans. E estes miúdos a varrer completamente. Claro, a tentar apagar ali a cultura. Estes miúdos, com uma coragem enorme, vão para a rua fazer uma manifestação e a polícia carregou sobre. São crianças, são miúdos, são estudantes, e matou centenas, talvez 700 estudantes neste dia. É um momento de viragem na consciência internacional. Ou seja, é quando os brancos da Europa e da América perceberam o que é que os brancos estavam a fazer na África do Sul, claro. Hoje, esse dia, foi o dia 16 de junho, é feriado na África do Sul e celebra-se o Dia Nacional da Juventude nesse dia, que é bonito. Até que em 94 esta luta deu frutos, as leis da segregação foram revogadas e são convocadas as primeiras eleições livres, onde candidatos negros também podiam concorrer. E ganhou, sabemos, o Nelson Mandela. Belíssimo. A Miriam Makeba, que era já nesta altura conhecida como a Mama África, como a conhecem por lá, pôde finalmente regressar a casa. Só que o trabalho dela tinha apenas começado. Aí já não era a luta contra o apartheid, era a luta contra a pobreza, com os direitos das mulheres, das crianças. Ela trabalhou muito perto com a primeira-dama Graça Machel. Uma curiosidade, a Graça Machel, que ainda é viva, é a única mulher no mundo a ser primeira-dama de 2 países, porque ela foi casada com o Samora Machel e depois com o Nelson Mandela e, portanto, foi primeira-dama de 2 países. Eu acho que não há outro caso. Mandem para cá um e-mail. Manhãs A Teresa Saavedra foi primeira-ministra do Chile e depois da Argentina, casada com uma mulher que era a Cristina Kirchner. Faltava essa história, é verdade. Mas eu estava a descontar. Não por nenhuma espécie de. Acho ótimo que fazem lá na casa delas. Sim. Agora, quais eram as lutas dessas duas? A proteção das crianças em relação ao HIV, um problema gravíssimo em África, e depois foi também embaixadora da boa vontade das Nações Unidas. Ela continua sempre a gravar e a cantar até ao fim da vida, literalmente. Estava naquele dia de novembro, tinha acabado de cantar o seu maior sucesso, Pata Pata, quando teve um ataque cardíaco no palco e morreu assim mesmo. No palco? No palco, em Itália, num concerto lá em Itália. Deus meu, isso é romântico, mas é muito poético, é mesmo muito poético. A morte dela foi um choque, claro, na África do Sul, que perdeu não só uma das suas maiores cantoras, mas também uma das suas grandes ativistas, e cuja música, aqui citamos o Nelson Mandela, tinha trazido a essa luta uma coisa fundamental, que era a esperança. A Miriam Makeba morreu faz hoje 15 anos.